Olá, amigos. Sábado, um dia muito especial após o São João, ou pós-São João, pós-São Pedro. É o primeiro sábado, depois destas festas aqui no Nordeste. O nosso tema é um tema relevante, é um tema ao mesmo tempo deontológico. Em geral, os temas deontológicos são temas que discutem a reserva moral, a questão da ética, etc., fazendo as diferenças, estabelecendo as devidas diferenças. É a hipocrisia e a vida em sociedade. Não é somente a hipocrisia, é a hipocrisia e a vida em sociedade. Imaginei desenvolver esse tema elaborando 5 a 6 tópicos. E lembrei-me da figura mais do que emblemática do filósofo grego Aristóteles. Encerrando aquele ciclo, que começa com Sócrates, Platão, Aristóteles é um filósofo muito deontológico. Não é à toa que a obra oferecida a seu filho Nicômaco, a Ética Nicômaco, é muito significativa. Muito bem, podemos deduzir de Aristóteles a ideia que a vida em sociedade é um imperativo. E aí nós lembramos de Immanuel Kant, com o conceito de imperativo categórico, Mas não estou inserindo essa fala no imperativo categórico. Estou afirmando que a vida em sociedade é um imperativo. E por que imagino que a vida em sociedade é um imperativo? Porque o indivíduo, ele dificilmente sobrevive ou dificilmente ele está fora do convívio social. Mesmo quando encontramos um ermitão, este ermitão teve uma vida em sociedade em algum momento. Existem casos isolados, são poucos, é o caso do Gasper Haus, em que o indivíduo ficou isolado durante muito tempo do convívio social, sendo inserido à sociedade em um momento. E tem um filme em um momento especial, e tem um filme muito bom, que narra exatamente essa divisão entre estar fora do convívio, das relações sociais, e estar no conceito da sociedade. Muito bem, então a vida é um imperativo e o indivíduo vive em sociedade. A vida é um imperativo socialmente falando. Mas há 3 verbos fundamentais para definir a vida em sociedade, que é o verbo sobreviver, o verbo procurar entender, uma locução verbal, procurar entender, poderia isolar dizendo entender, e modificar, procurar modificar, a locução ou só procurar modificar. Mas o que? Entender e modificar o que? A realidade vivente. Estamos em meio a outras espécies no sentido ou no quesito da sobrevivência. A simples borboleta, a minhoca, o peixe ou os peixes sobrevivem em meio à natureza. Desenvolvem determinado conhecimento reflexivo, milenar, que vem através dos seus instintos de sobrevivência e sobrevivem. A espécie humana se insere na diferença, ou essa diferença insere-se em relação às outras espécies, no quesito modificar. Mas não apenas a espécie humana modifica a realidade, porém a realidade social somente a espécie humana o faz. Mas uma vez modificada, isso só se deu
porque ela foi entendida. Quer dizer, o ser humano, na ação e no exercício, ele procura entender para modificar. Lembram da tese 11, né, de Marx, no caso, em Feuerbach? Pois bem, os filósofos entenderam a sociedade, estudaram-na, mas agora o momento é de modificá-la, é da praxis. Então, 3 verbos para caracterizar o trânsito, né, do ser humano nesse imperativo da vida em sociedade que nós sabemos. Sobreviver, depois entendê-la e modificá-la. Assim, dentro desse contexto, temos as diferenças entre espécies. E também serve de parâmetro este quadro que estou colocando para separar os indivíduos, nós. Nem todos procuram modificar a sociedade, a realidade social. Muitos se conformam. E é dentro do contexto desta modificação da realidade social, né, que nós temos ou inserimos o nosso tema hipocrisia. Comecei falando que a hipocrisia interessa à filosofia, mas interessa também ao pensamento religioso. Palavra utilizada em passagens do Evangelho, quando Jesus admoestava os fariseus e os chamava de hipócritas. Não era um xingamento, na verdade, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Em psicologia, a palavra hipocrisia está presente com o seu dado, né, correlacionado, naturalmente. Ela faz parte do jargão da psicologia. Então, nós precisamos colocar o campo, estabelecer o campo, o qual vamos transitar com a palavra hipocrisia. E o melhor campo é o campo político. Mas como nós estamos falando em sociedade, todos esses campos nos interessam. Então, a hipocrisia, filosoficamente falando, teologicamente falando, né, ou a filosofia, psicologicamente falando, nos interessa. E a psicologia no campo político. Né, no campo político, na arte do poder de correlacionar-se em uma sociedade para atender a demandas que são diversas, a política é uma arte. E é exatamente aí que a gente ouve muito falar em hipocrisia, que não é reserva dos atores que participam, né, deste campo, os políticos, mas que, infelizmente, há toda, né, uma realidade que consubstancia, né, as negações aos políticos ou as verdades sobre muitos que atuam de forma negativa. Mas vamos estabelecer, de fato, dentro do contexto desse campo político, o que é hipocrisia. E aí é fundamental lembrar que hipocrisia, no senso comum também, para auxiliar, né, as pessoas geralmente usam essa palavra, quando se referem a alguém, né, que cobra, que pede, que manda, mas não faz, não realiza, né, não tem este valor que cobra. E aí chamam isto de hipocrisia. Mas, amigos, isto não é hipocrisia. Na verdade, nós estamos diante de algo um pouco diferente. Por quê? Porque eu posso cobrar, né, de um prefeito, posso cobrar do governador, posso cobrar do presidente da República determinadas, né, obrigações do Estado, né, do município. E ele não vai poder me dizer, bom, você não faz porque cobra. Né? Então, isso é prerrogativa totalizante. Então, cai por terra a ideia de que não posso cobrar o que não faço. Posso cobrar do governante, né, que ele preste um serviço, que administre bem, né, aquilo que é a chamada
limpeza pública, a segurança, a educação, e necessariamente não preciso ser o gari, não preciso ser o médico e não preciso ser, né, o policial. Né? Então, estou cobrando aquilo que não faço. Portanto, cai por terra, né, ou estabelecemos, colocamos a ideia de hipocrisia neste campo chamado senso comum. Mas não é dela que falo. Né? Refiro-me à chamada, né, ao chamado campo político. E aí surge uma expressão chamada politicamente correta, chamada ou conhecida como politicamente correta. É uma expressão anterior à fake news, é uma expressão anterior à pós-verdade, e durante muito tempo, né, essa expressão, o politicamente correto, foi saudado, né, batizado, ganhou volume na imprensa, na literatura. Manuais, né, teses até sobre o politicamente correto. E é por aí que nós vamos navegar. O politicamente correto seria exatamente a ação, né, o ato, a atitude, a conduta, né, entre o ideal, né, e aquilo que é a vontade ou interesse. Né? Então, repare bem, o politicamente correto entra nesse meio. Quando Jesus fala dos fariseus, é porque eles tentam negociar a chamada palavra divina, né, como os religiosos se referem, né, com a doutrinária ou a doutrina, né, ou a praxis política dos romanos, como nós conhecemos. Então, o politicamente correto seria essa atitude não contemplativa, porque não é contemplativa, mas de negociar, né, de fazer, de estabelecer um parâmetro de negociação. E é isso que chamam de arte, inclusive, na política, equivocadamente ou deontologicamente errado, incorretamente. Muito bem. Então, vamos falar da nossa sociedade, da sociedade, né, brasileira, nós estamos inseridos nela. Nós temos um referencial social, normativo, antes de mais nada, é um referencial normativo, regra maior. Mas podemos falar em referencial social, né, que faz aquele papel de coesão social. Né? É o referencial o qual estamos ligados obrigatoriamente, né, e, mais uma vez, deontologicamente, à Constituição Federal, a nossa atual, de 1988, Carta Magna. Ela estabelece princípios, e eu vou elencar 3 princípios fundamentais: fraternidade, pluralidade, né, e ausência de preconceitos. Os 2 primeiros, fraternidade e pluralidade, estão na condição afirmativa. E o conceito sem preconceitos, né, pressupõe, né, o sem, né, não estar com, não agir, não possuir, ninguém possui, né, não agir, não tomar esta, né, decisão de. Mas, de qualquer sorte, esta visão tripartite não são valores, são princípios. Tem caráter universal. Os valores têm caráter individual. Né? E, naturalmente, esses princípios aqui estabelecidos, né, a fraternidade, a pluralidade e a ação sem preconceito, ou sem preconceitos, vão estabelecer bases para a formação moral do indivíduo, né, que gravita, que vive, né, que circunscreve-se no meio social, na sociedade que vive. Então, em tese, podemos entender a Constituição a partir desses princípios estabelecidos que vão gerar valores. A Constituição, na verdade, configura um contrato social. A questão, né, que a gente coloca aqui, que é fundamental entender, né, é aquilo que caímos, né, aquilo que é a realidade.
Nós temos a tese, nós temos o corpo doutrinário, a doutrina, mas como é a realidade? Como é que nós vivemos no Brasil? A nossa Constituição, ela é um imperativo? Sim, ela é um imperativo. Ela possui um conjunto, nós temos 9 títulos. Destes 9 títulos, 2 títulos falam sobre princípios, sobre deveres, e sobre direitos, sobre princípios, sobre direitos e garantias. Então, nós temos princípios, direitos e garantias nos 2 primeiros títulos. 17 artigos foram produzidos para auxiliar e para fundamentar exatamente a ideia de cidadania, e é por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. É aí que entra a questão da hipocrisia, no contexto maior, menor, mais amplo, menos amplo, ou seja, da questão filosófica ou do senso comum, não importa. No senso comum, a gente ouve muito falar em hipocrisia, como farsa, como atitude farsante. Todos sabem disso, como mentira até, o ser humano, ele se disfarça nas suas relações. E aí, rapidamente, vem o rótulo hipocrisia. Deste modo, coloquei no campo desta conversa todas as possibilidades, ou quase todas as possibilidades, para a gente entender o elemento que é fundamental tirar aqui, que é a verdade, que é o caminho da filosofia, o objetivo maior dela, a busca da verdade, que seria a perfeição no sentido humano, proposto pelo grande avatar, pelo grande líder, Jesus, assim considerado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a questão da vida em sociedade, na hora da análise, a gente sabe que está muito distante. Exatamente por quê? Porque desde os gregos nós sabemos que a sociedade vive ao contrário. Preocupados com as ações que não reproduzem a verdade, os gregos criaram as chamadas tragédias. E o que elas são, encerram em seus conteúdos. Elas encerram a ideia de lições. Vamos tomar como exemplo a tragédia Édipo-Rei. Édipo, rei, mata o seu pai, desposa a sua mãe. Ora, nada disso foi feito intencionalmente, mas quem escreve esta tragédia quer inserir aí um contexto deontológico para que, na sociedade, nem o parricídio, nem o infanticídio, nem mesmo o matrimônio com a mãe, nada disso exista. E isto é encenado, porque a tragédia é para ser encenada para o teatro. E o ator, quando ele elabora, ele faz uma catarse social. E a própria sociedade que ali vive acaba aprendendo uma lição. É assim, ou assim os gregos trabalhavam com estas ideias. Muito bem, no nosso caso, nós vamos lembrar o Blaise Pascal, está mais próximo da nossa sociedade. O filósofo Blaise Pascal costumava usar e abusar da frase que a mentira é o que sustenta a vida em sociedade. A mentira é o que sustenta a vida em sociedade. Para Blaise Pascal, o ser humano é disfarce, mentira e hipocrisia. Então, quando imaginei esse tema, fiquei um pouco preocupado. Será que as pessoas irão entender que não estou trazendo hipocrisia para criticá-las? Que não estou utilizando deste espaço num sentido bem reducionista?
E, na verdade, esse é um dos temas mais fundamentais, né, para discussões e crescimentos, né, entre nós. E aí lembrei de Clarice Lispector. Há uma frase de Clarice Lispector que para mim é muito impactante. É quando ela diz: a vida é um soco no estômago, né? Ou seja, uma metáfora, né? A vida, usando agora a comparação direta, a vida é como um soco no estômago. E ela usa a metáfora, a comparação indireta. A vida é um soco no estômago. E nos afirma que não fez nenhuma concessão. Ela diz isso num programa para a TV Cultura em 1977. Vocês vão encontrar, né? É raro, né, um depoimento, uma entrevista que ela dá, exatamente no contexto, né? Entre muitos cigarros que ela fumava, né? Era uma fumante inveterada, quase tocar fogo no apartamento uma vez sem querer, né? Dormiu com cigarro, né? Mas isso é uma questão de foro íntimo. Mas a performance de Clarice na vida social era de alguém com muita expressão de verdade, sem negocianismo, sem negociar, né? Sem a negociação que nós conhecemos. Mas, além das tragédias gregas que citei, né? Além da escritora brasileira Clarice Lispector a afirmar que não negociei, né? Há um filme muito bacana sobre a incapacidade, né, de não mentir, de cumprir as promessas, né, das mentiras compulsivas. Jim Carrey, vocês conhecem, fez o Máscara. É um filme de 1997, 20 anos depois desta entrevista de Clarice Lispector no Brasil, né? O tema volta à baila e o filme é um filme chamado O Mentiroso, né? É o aniversário do filho, né? O Carrey é um marido e pai, né? E esse garotinho pede ao pai que ele não minta mais, né? E magicamente, porque só magicamente isso é possível, da noite para o dia, né? Esta atitude, essa postura, né, de veracidade ímpar. Mas é fato, no filme, é cinema, licença poética, assim acontece, ele não consegue mais mentir. E ao não conseguir mentir, ele começa a ferir muitas pessoas. Porque a nossa sociedade não está acostumada a viver com a veracidade, com a verdade, com a veritas ou veritas. Isto é fato. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, de ouvir do outro aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, né? E o outro percebe, então não nos diz. Então a mentira não é somente uma desfaçatez moral, né? Muitas vezes é uma possibilidade de convivência, né? Não admito isto como valor, e sim como tragédia, né? É fato, não a tragédia grega, né? Naturalmente. Então, o politicamente correto surgiu exatamente aí. Então, quando o sujeito diz assim, voltando aos princípios estabelecidos pela referência, pelo contrato que estabelecemos pela referência à Constituição, normatividade, né, e regra deontológica maior, né? O princípio, sem preconceitos. Ora, eu não sou sexista, né? Eu não coloco a mulher numa condição menor. Eu não sou racista, muito pelo contrário, né? Eu não sou, eu não sou isso, não sou aquilo, porque dentro do contexto da nossa sociedade está a pluralidade, né? E a pluralidade pressupõe não somente pessoas de diferentes, né, cores epidérmicas, como também pessoas com ideias diferenciadas, contanto que estas ideias não caiam exatamente na condição de crime, né, ou crimes, que não sejam ideias que conduzem a ações ilícitas. Mas as ideias, né, que gravitam e que respondem
as atitudes, né, de forma lícita, elas devem circular no meio social, né, e devemos ter para elas ou com elas a chamada, né, o chamado ato de princípio, né, de pluralidade. Não é de tolerância, de aceitação. É mais do que tolerância. Então, quando você está no elevador, imagine, alguém entra, você mora num prédio, o sujeito entra, você não gosta muito dele, né? Tem razões para isso, né? E aí ele vai e faz aquela coisa muito conveniente. Bom dia, como você está? Ora, se o indivíduo fosse falar a verdade, o dia dele não está legal, né? E ele não quer aquela conversa. Então ele diz, o dia não está bom, né? E eu não quero conversar com você. Né? Ora, vocês imaginem o que aconteceria. Eu digo sempre que tem uma frase que eu gosto muito, tem uma situação. Foi o Benjamin Franklin, americano, né? Dentro do contexto americano como cientista e intelectual, ele estabeleceu um propósito na vida que era não mentir, né? Ser justo, sincero, correto, o tempo inteiro. Ou seja, ele tentou atingir uma certa maestria, uma condição, né, que ficou insustentável, exatamente porque ele brigou com o vizinho, brigou, né, com os amigos mais próximos, com família, né? Brigou no sentido, né, exatamente da não aceitação, porque quando alguém fingia ou quando alguém infringia uma determinada regra, ele estabelecia, o indivíduo não gostava. Experimentem contrariar, vocês vão ver. Quando alguém diz assim, Cássio, você não é unânime na cidade, não são tantos que gostam de você. Eu entendo. Ficaria preocupado, né, se todos gostassem. Por quê? Porque estaria afirmando a hipocrisia. Teria certeza de que estaria num patamar muito avançado, né, numa quantidade muito grande do tal politicamente correto que nós podemos chamar de hipocrisia. Porque estaria dizendo algo para agradar, porque estaria me distanciando da verdade, me aproximando da farsa social. Essa que é um manto, né, que nos protege, mas que devemos combater, e que, por incrível que pareça, quando nós trazemos para a realidade social política brasileira atual, né, a gente ouve sempre a turma que compõe o governo, que são chamados de bolsonaristas, no governo, e os simpatizantes, em particular o próprio presidente, dizer que ele não se preocupa com o politicamente correto. E o tempo inteiro eles batem nisso. Portanto, eles dizem o que pensam, né, mesmo que o que pensam seja tosco. E nesse sentido, aí vocês vão dizer, mas a esquerda e os que combatem ideologicamente? Ora, amigos, né, a verdade não é tão farta assim. Né? Não é que muitos cobram aquilo que pensam. Mas eu conheço muitos que dizem, né, que são esquerdistas, até comunistas e tal, mas as suas ações são totalmente, né, em negação. Aí, nesse sentido, a hipocrisia pode consubstanciar-se, porque também, né, é um indivíduo. Talvez eu não use hipocrisia, use incoerência, né, que é a palavra que a gente deve utilizar no lugar de hipocrisia. Pessoas que cobram, mas não realizam, são incoerentes. Então, há muitos que transitam na doutrina, transitam no movimento, né, e estão cheios de doutrina, né, da chamada esquerda, o pensamento marxista, né, o pensamento sociologicamente, né, pós-Marx, e que, no entanto, tem uma postura, né, negacionista. Tá? Nega totalmente. Tá? Então, esse tema que eu trouxe hoje é um tema muito mais para reflexão. Ao dizer o que disse, não estou validando as posturas do atual governo. Tá? Mas, por incrível que pareça, quando o Weintraub existiu como ministro da Educação, isso me dava,
uma satisfação, não ele como ministro, mas sabia que o que ele dizia era verdade. Que ele não tem amor, né? Não tem um sentimento, né? Amoroso, né? Didático, intelectual pelo conhecimento. Né? Que não é reserva dele o valor educação pública. Ele não negava, ele saía atirando, né? As suas verdades, veritas, né? A caracterizar uma situação de não, né? Para muitos, hipocrisia. Ele não se preocupava com o politicamente correto. Tem muita gente que pega a bandeira e vai lá para a rua, mas não pensa daquele jeito. Né? Nós temos diversos exemplos, de pessoas, né, que almocei. Eu lembro que almocei um dia em uma casa e eu estava assim, de amigos, acreditando que estava num ninho, né, de pessoas santificadas, porque todos os temas que foram tocados, as pessoas se manifestavam, eram poucas, mas se manifestavam totalmente, né, adequadas ao que nós estabelecemos como valores. Né? Alguém defende hoje a escravidão, seja ela, né, branca? Ninguém jamais, mas negra? Não. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa, vai dizer que ela não é saudável quando faz, é delirante, né, etc. Vai rotulá-la com transtorno. Assim, né, hoje nós temos diversas situações que são naturalmente negadas, mas o indivíduo, no fundo, ele não é aquilo que ele está dizendo, ele utiliza desta máscara social. A sua persona não é uma persona, não é uma realidade, né? E isto se diz que é a necessidade da convivência humana. Esse é um tema fundamental, né, para a gente entender o trânsito do momento. Né? Deixar que o governo que ora se estabeleceu no país, né, se posicione é muito bacana. Né? E perceber a sociedade, né? Ou seja, o próprio clima que existe nela, né? Clima político. E finalizando, lembro de algo que a gente aceita, né? como verdade, e que é o maior engodo, né? E vem pelo IBGE, é um dado de governo, né? Vem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e levamos a sério, professores levam para as escolas, inclusive também para as universidades. São censos. Né? Cada 10 anos nós temos um censo. Esse ano, em função da pandemia, não está sendo realizado. O último foi em 2010. O sujeito vai em sua casa e pergunta: você é católico? Bom, se você vive em uma comunidade onde a maioria é católica, você vai ouvir, onde o catolicismo é forte, você vai ouvir o sujeito dizer o quê? Sou católico. Né? Se ele trabalha na prefeitura e o prefeito é católico, ele vai dizer o quê? Sou católico. Eu estou dando um exemplo, né, dentro da questão, prefeito, mas os vários líderes, né, se posicionam e as pessoas seguem-no. Tanto é que há um tema muito forte hoje, muito forte, na questão eleitoral, que vou discorrer em artigo muito próximo, muito breve, né, que é a força da religião no contexto político. Né, o que fere muitas vezes o direito eleitoral. Então, nós estamos vivendo uma época em que a religião tem sido utilizada como escudo, como trampolim, né, político. Isso aí a gente tem como mostrar. Né? A questão não é só ética, mais uma vez, deontológica, né, é também uma questão de direito eleitoral. E é preciso saber se, enfim, né, pode ser desautorizado. E aí essas considerações eu farei. O tema encerra aqui, eu encerro esse tema aqui, agradecendo a vocês, desejando um fim de semana muito bacana. Meditem um pouco, né? Sei que é difícil, sabemos, né, nos expressarmos de forma verdadeira, mas a verdade sim, né, ela é uma excelência, né, ela é um tesouro, né, vale a pena a sua busca e, uma vez encontrado, né, lapidar, porque ela não vem pronta. Né? Um abraço, até, né, a live de quarta-feira pelo Instagram. Liberdade.
Palavra vem na hora certa, completa. Palavra dita com saudade, aperta. Palavra de quem sabe o alvo, acerta. Palavra dita com verdade, liberta.